É um privilégio muito grande estar mais uma vez aqui, nesse encontro que já é uma agenda nacional. E quantas pessoas têm sido reanimadas, quantas pessoas têm sido levantadas, encorajadas e abençoadas pela instrumentalidade desse encontro. Que Deus abençoe o pastor Jeremias, que Deus abençoe a Oitava, que Deus abençoe a equipe pastoral linda que essa igreja tem. E que bom que você veio. Pastoreai. E a Bíblia nos diz que a primeira pessoa que precisa ser pastoreada no rebanho é a ovelha que você vê diante do espelho. Por isso Paulo diz: atendei por vós, e então por todo o rebanho de Deus. Minha palavra hoje é para você, que é pastor, que é líder, que está nesta labuta do pastoreio. E eu convido você para abrir comigo a sua Bíblia, por gentileza, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, 19. Vamos ler até o versículo 18. Essa é uma experiência do profeta Elias. E nós vamos ler e depois meditar nessa passagem. Está escrito: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um vento, mas o Senhor não. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria.
A Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Amém. Irmãos, eu quero hoje conversar um pouco com vocês sobre o tema como enfrentar vitoriosamente a depressão. Nós estamos vivendo tempos de muito estresse, de muito cansaço físico e emocional. Muita gente com crise de ansiedade. Muitos líderes lidando com o drama da depressão. Muitos pastores lidando com um burnout. Isso é um fato, isso é uma realidade. O ministério é sublime, mas não é simples. Lidar com gente é uma grande bênção, mas tem tantos desafios. E a depressão é um problema real que atinge a sociedade brasileira e, por que não dizer, mundial. Cerca de 10% da população lida com esse drama. É claro que a depressão é multicausal, mas ela é a principal causa, por exemplo, do suicídio. Nós estamos no Setembro Amarelo, que é o mês oportuno para se alertar sobre a importância da vida, o valor da vida ou prevenção contra o suicídio. Vocês bem sabem que há mais suicídios no mundo do que assassinatos. As estatísticas escondem toda a realidade desse drama. Mas ele existe. E não está tão distante de nós. Por isso, nós que lidamos com gente, precisamos antes de lidar com nós mesmos. Até porque a depressão hoje é um assunto mal compreendido ainda no meio cristão. Talvez por duas influências opostas e radicais. A primeira delas, de um pregador neopentecostal mundialmente conhecido, T.L. Osborne. Ele faz cruzadas no mundo todo para milhões de pessoas. E em suas obras, T.L. Osborne afirma que depressão é demônio. Portanto, quando uma pessoa enfrenta uma depressão, para ele, essa pessoa está debaixo de opressão demoníaca. Está sob o efeito de ataque direto de demônios. E a pergunta é possível que a depressão tenha como origem fatores espirituais das trevas? E a resposta é sim. Nós que lidamos com gente egressa do ocultismo, sabemos o quanto o envolvimento com espíritos malignos pode ser o gatilho que vai acionar um processo depressivo. Mas na outra ponta, há um escritor reformado, tradicional, conservador, que a maioria dos pastores que está aqui hoje, possivelmente já leu algumas das suas obras, Jay Adams. Quem não leu? Manual do Conselheiro Cristão, Conselheiro Capaz. Jay Adams afirma na sua obra que depressão é pecado. Então, quando a pessoa enfrenta uma depressão, é porque está em pecado. Tem algum problema aí, algum pecado, alguma falta, alguma transgressão que não foi tratado, que não foi resolvido, que precisa de arrependimento e confissão para que haja cura. E a pergunta é possível que o pecado não confessado seja o gatilho para provocar depressão? E a resposta é um sonoro sim. É só ler o Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51,
para perceber o drama de Davi, que adultera com a mulher de seu soldado. Ela engravida. Ele tenta resolver o problema chamando o marido dela da guerra para ocultar o seu pecado, mas ele não contou nem com a justiça de Deus, nem com a cooperação de Urias. Percebendo que não tinha saída, mandou matar o marido da mulher e depois casou-se com a viúva. Escondeu o seu pecado. Mas a Bíblia diz que o seu vigor tornou-se sequidão de estio, que seus ossos ardiam, que ele alagava o seu leito com as suas lágrimas, que ele foi perdendo o viço, que a mão de Deus pesava sobre ele. Um legítimo quadro depressivo. Mas a pergunta é possível que um crente fiel a Deus, piedoso, cheio do Espírito Santo, possa lidar com a depressão? E a resposta é um sonoro sim. Porque depressão tem também o componente de enfermidade. E como tal, precisa ser plenamente e corretamente diagnosticado para que o tratamento seja adequado com remédio, com terapia e com fé. Talvez a melhor obra em português sobre depressão é o livro de Andrew Solomon, O Demônio do Meio-Dia. Uma robusta obra sobre o assunto. E ele diz que depressão é como você engolir o seu próprio funeral. Depressão é como vestir um terno de madeira. E desta maneira, muitas pessoas, por não entenderem que depressão é uma doença que precisa de tratamento, pode chegar ao extremo de atentar contra a própria vida. Eu estava pregando aqui em Belo Horizonte, pastor Jeremias, certa feita, sobre depressão. E aconteceu que uma pessoa me interrompeu. Não é comum alguém interromper o pregador. Nem é adequado que o faça. Não é adequado. Mas ela me interrompeu e levantou-se com o dedo em riste e disse: é um absurdo o que o senhor está falando. Como uma pessoa cheia do Espírito Santo pode ficar depressiva? E eu olhei para ela e disse: minha filha, e como é que uma pessoa cheia do Espírito Santo pode ter miopia e precisar usar óculos? Como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter um problema cardíaco e precisar fazer uma ponte safena? Por que daqui para baixo é uma coisa, daqui para cima é outra? Então, é preciso compreender que pessoas da Bíblia enfrentaram crises depressivas. Você encontra aqui o Elias. Você encontra um Moisés querendo morrer. Um Jonas querendo morrer. Você encontra um Jó querendo morrer. Um Jeremias querendo morrer. Um apóstolo Paulo chegando a afirmar que enfrentou situações em Éfeso maiores que suas forças, a ponto de desesperar-se da própria vida. Você encontra na história da igreja homens de Deus que lidaram com depressão. Martinho Lutero, por exemplo. John Piper, no seu livro Sorriso Escondido de Deus, levanta o fato de 3 homens dos mais piedosos da história da igreja que lidaram com severas crises de depressão. Primeiro, David Brainerd, século XVIII, noivo da filha de Jonathan Edwards. Ele era um rapaz tão piedoso que, evangelizando os índios peles vermelhas, na neve, no gelo, e eles eram canibais, espreitando para matá-lo e devorá-lo, encontravam-no prostrado, chorando, clamando a Deus pela salvação desses índios peles vermelhas, a ponto de haver um avivamento ali, e muitos daqueles índios serem convertidos. Morreu precocemente aos 29 anos de idade. Mas o seu futuro sogro, Jonathan Edwards, pega os seus registros de diário e escreve o livro
o diário de David Brainerd. E quando perguntaram para John Wesley, qual a principal obra no mundo, depois da Bíblia, para se ser um grande líder, um grande pastor? John Wesley respondeu: leia o diário de David Brainerd. John Piper cita um segundo nome, John Bunyan. Quem de nós nunca ouviu falar de John Bunyan? O homem que foi preso e ficou preso 14 anos na Inglaterra, não porque cometeu crime, mas por pregar a palavra de Deus em praça pública. E os seus exatores diziam para ele: se você prometer não voltar para a praça e pregar, nós soltamos você hoje. E ele dizia: se vocês me soltarem hoje, amanhã eu estou na praça pregando de novo. Ficou 14 anos na cadeia. Tinha profundas crises de depressão. Santo homem de Deus. Talvez nós pudéssemos lembrar agora do príncipe dos pregadores do século XIX, Charles Haddon Spurgeon. Às vezes ele tinha crise de depressão, tinha que deixar o púlpito e buscar tratamento, para depois voltar à sua lida pastoral. Então, eu quero agora voltar para o texto. Porque a Bíblia não esconde as fraquezas de seus heróis. Às vezes, irmãos, a demanda pastoral requer de nós que estejamos sempre bem, sempre no alto, sempre animados, sempre sorrindo, sempre entusiasmados. E às vezes nós corremos o risco de fingir isso, para não decepcionar as pessoas. Às vezes caminhamos de tanque vazio, na reserva, porque não queremos frustrar as expectativas. E a Bíblia é um livro honesto nesse contexto, porque ela não esconde as fraquezas dos seus heróis. Até o capítulo 19, meus irmãos, Elias é o herói nacional. Ele inaugura o profetismo clássico em Israel. Ele é levantado por Deus no tempo mais sombrio da sua nação. Ele é um homem semelhante a nós, diz a Bíblia, mas um homem poderoso em oração. Ele ora, o céu fecha. Ele ora, o céu abre. Ele ora, o filho da viúva ressuscita. Ele ora, a farinha e o azeite se multiplica. Ele ora, o fogo desce. Ele ora, a chuva cai. Ele ora e as coisas estão acontecendo no mundo espiritual. Ele vê a nação inteira, depois de confrontar Acabe, depois de confrontar o povo, depois de confrontar os profetas de Baal e os profetas de Azerá, a nação toda gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E então no capítulo 18, nós vemos Elias no auge da sua vida pastoral, diríamos nós hoje. Mas no capítulo 19, ele despenca das alturas. O homem que esteve nas alturas excelsas está num vale profundo, numa crise depressiva, fugindo, com medo, querendo morrer, rendido ao pessimismo, achando que não tem mais esperança, que o negócio agora é jogar a toalha, estarelhar as armas e morrer, porque não tem mais nada para frente. Então eu queria agora, à luz do texto lido, ver com vocês quais são as causas da depressão de Elias. Quais são as causas da depressão de Elias? E a primeira causa, nos versos 1 a 3, é um pensamento confuso. Vejam comigo, irmãos, quando Elias, lá no Carmelo, alcança aquela retumbante vitória, e vê a nação inteira gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, o que é que ele esperava? Vai ter um reavivamento. Agora a coisa vai acontecer. Agora a dinastia de Acabe entra em colapso. Os profetas de Baal já estão mortos e agora vai ter um grande despertamento nacional. Mas o que acontece? O que acontece é que Acabe dá o recado para Jezabel, e em vez da nação se voltar para Deus, e em vez dos líderes se humilharem, eles dobram a aposta. Dobram a aposta.
E Jezabel manda um recado para Elias, dizendo assim, olha Elias, faça-me os deuses que me aprover, se amanhã, 24 horas, você não estiver morto. Está sentenciado à morte, com prazo para morrer. E diz a Bíblia que ele temeu e ele fugiu. Mas por que ele temeu e fugiu? Porque até ali Elias entendia uma coisa, quem controla tudo é Deus. Quem tem o controle da história é Deus. Quem tem as rédeas nas mãos é Deus. Quem tem o poder é Deus. Deus faz. Deus não pode ser impedido. Deus tem o controle de tudo. Mas num dado momento, ele tira os olhos de Deus e pensou, a minha vida está nas mãos de Jezabel. E toda vez, irmãos queridos, que nós tiramos os olhos de Deus e achamos que a nossa vida está nas mãos de homens, nós ficamos com medo, nós fugimos e nós entramos em pânico. Preste atenção nisso. Nós, pastores, às vezes pensamos que a nossa vida está na mão da liderança da igreja. Ou talvez você pense que a nossa mão está na mão da assembleia. Ou que a nossa vida está na mão da denominação. Ou que a nossa vida está nas mãos dos que controlam a economia do Brasil? Ou que a nossa vida está nas mãos dos políticos de Brasília? A sua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Não tire os seus olhos do Senhor, porque se você tirar os olhos do Senhor, como Pedro tirou, você vai afundar e entrar numa crise. Pensamento confuso. Veja você que até agora Elias só dá um passo sob a direção de Deus. Deus disse para ele, apareça, ele apareceu para Acabe. Vai esconder em Querite, eu fui esconder em Querite. Sai de Querite, vai aparecer lá em Sidom. Lá em Sarepta. Lá é a terra de Jezabel, lá é a terra de Etbaal, lá é o quartel-general de Baal. E você vai demorar lá na terra da prova. E ele vai. E depois agora você vai aparecer a Acabe. E ele volta. Ele só age dentro do tempo de Deus, na direção de Deus, sob o controle de Deus. Mas agora ele toma uma medida e foge. Não na direção de Deus, não pela orientação de Deus. Porque nesse momento a mente dele está confusa e ele pensa que a vida dele está na dependência de Jezabel e não do Deus vivo. Segunda causa da depressão de Elias. Preste atenção comigo. Medo. Versículo 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Amados irmãos, o homem que havia confrontado o rei Acabe foge com medo da rainha Jezabel. Num momento ele pensou que o cuidado de Deus não podia protegê-lo daquela mulher perversa e má. Medo é mais do que um sentimento. Medo é um espírito. Paulo diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder. Quando você teme, você agiganta o problema, você apequena Deus, você se atrofia. Onde tem medo não tem fé. Onde tem medo o amor não prevalece. Quantas pessoas estão com medo? Medo da vida, medo da morte, medo do desconhecido, medo do futuro. Mas ele foge para onde? Diz o texto que ele foge para Berseba. Por que Berseba? Onde fica Berseba? Fica em Judá. Onde ele estava? Ele estava em Jezreel. De Jezreel a Berseba são 144 quilômetros. Um homem anda, via de regra, 35 quilômetros por dia. Agora, ele foge com o coração perturbado, com a mente inquieta, desassossegada. Ele foge sob ameaça de morte. Ele foge correndo, talvez desesperado. E por que Berseba? Porque ele está atravessando a fronteira.
para o território de Judá, onde Jezabel não tem jurisdição, e tem que entregar o passaporte na fronteira. Ele está achando que Jezabel, nesse território do norte, ela tem todo o poder. Ele desconhece, ou ele não entende nesse momento, que quem controla o reino do norte e o reino do sul é Deus, que a fronteira geográfica ou geopolítica não é o fator da sua segurança. A sua segurança não está na geopolítica, a sua segurança está em Deus. Não fica com medo. Porque quem teme foge. Terceira causa da depressão de Elias: afastamento de relacionamentos encorajadores. Olha o verso 3. Ali deixou o seu moço. A depressão nos prega essa peça. Quando mais nós precisamos de companhia, nós queremos ficar num quarto escuro sozinhos. Preste atenção aqui. Quando a crise chega, a solidão é uma péssima companhia. Pessoas solitárias encavernam-se quando elas mais precisam de relacionamento. Irmãos, todos nós precisamos de um ombro amigo. Todos nós precisamos de alguém onde você possa dizer sim, procura vir ter comigo depressa. Todos nós precisamos de alguém com quem repartir nossas dores, dividir nossas cargas, abrir o coração. Precisamos de amigos. Eu não estou falando de colegas, que tem muito colega. Amigo é aquela pessoa para quem você abre o coração sem medo dela puxar o seu tapete, dela apunhalar você pelas costas. Perdoe-me de dizer isso. É quase decepcionante. Mas a classe pastoral não é unida. As pessoas têm mais facilidade até de chorar com os que choram do que alegrar-se com os que se alegram. Só os seus amigos celebrarão suas vitórias. Só os seus amigos. É desse jeito. Amigo, portanto, é aquela pessoa que chega quando os outros já foram embora. Amigo é aquela pessoa que confronta você em particular e defende você em público. Amigo é aquele que se aproxima não como alguém utilitarista que quer tirar proveito, é alguém que oferece tudo porque ama você. Não por aquilo que você dá, mas por quem você é. Precisamos de amigos. Meus irmãos, uma das grandes dores do ministério é ver a quantidade de pastores que chegam ao suicídio. Esta semana se reporta mais um pastor que tirou a própria vida. E a pergunta que eu faço é: meu Deus, por que esse irmão não encontrou pelo menos um amigo para abrir o coração, para pedir ajuda? Cuidado com a solidão. A solidão é importante, tem hora para ela, de você entrar no seu quarto, fechar a porta e estar a sós com Deus. Mas numa crise depressiva, deixar relacionamentos importantes pode ser um grande risco para a sua alma. Faça conexões. E eu acho que uma das bênçãos, pastor Jeremias, do CPL, é que aqui nós fazemos conexões. Aqui nós conhecemos novos irmãos. Aqui nós trocamos experiências. Aqui nós choramos com os que choram. Aqui nós nos alegramos com os que se alegram. Aqui nós celebramos a vitória de uns e choramos a dor do outro. Nós somos uma família. E família é lugar de choro e celebração. Não fique sozinho. Procure ajuda. Agora você pergunta: o que eu faço para ter amigos?
seja amigo. Dale Carnegie diz isso. Você quer amigos? Seja amigo. Construa pontes. Faça investimentos. Invista na vida de pessoas. Mas vamos à quarta causa da depressão de Elias. Esgotamento físico e emocional. Olha o versículo 4 comigo. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que meus pais. Meus amados irmãos, vamos entender um pouquinho aqui. Elias vem de longos embates, entre esconderijos, aparições, ameaças, perigos, com longas caminhadas, escassez de pão. Esse cara foi comparecer diante de Acabe. Esse cara ficou escondido em Querite. Esse cara foi enviado para o quartel-general de Baal, em Sidom. Esse cara volta e confronta o rei, confronta a nação e confronta os profetas de Baal. Esse cara agora estava marcado de morte, 24 horas, para morrer. E diz o texto que ele fez uma caminhada de 144 quilômetros de Jezreel a Berseba, chega lá, deixa o seu moço e caminha um dia inteiro pelo deserto. Deserto não tem estrada, deserto não tem rumo, deserto o cara já está perdido, só em caminhar nele. E chega no final do dia, sem comer, sem beber, sem dormir, sem descansar, com a mente atribulada, com o coração apavorado, com a alma empapuçada de dor, e diz a Bíblia que ele chega ali e deita debaixo de um zimbro. Agora veja, está de tanque vazio, está andando na reserva, está fisicamente exausto. Quantos colegas, pastores, irmãos, queridos, líderes que estão assim, andando na reserva, com tanque vazio, com colapso físico e emocional, lidando com crise de ansiedade, com burnout, até com depressão. Mas, em quinto lugar, causa da depressão de Elias, versículo 4 ainda, desejo de morrer. Versículo 4, ele diz assim: e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Você já pensou no negócio desse? Eu estou falando do profeta Elias. Eu estou falando talvez da maior personalidade daquele século. Eu estou falando do homem que tinha intimidade com Deus. Chega uma hora que ele tinha orado por tantas causas nobilíssimas e grandiosas, e agora o centro da oração dele é a sua própria morte. Eu quero morrer. Não dá mais. Não aguento mais. Chega. Basta. Ele dá a sentença e marca a data. É agora, é hoje. Chega. Não quer mais viver. Nem mais um dia. Ele não está sozinho nisso. Moisés também pediu a morte. Jó também pediu a morte. Jonas também pediu a morte. E eu não sei quantos de vocês, mas quem de nós aqui já não pensou que a nossa própria morte seria a solução do problema? Agora, preste atenção nisso. Eu escrevi um livro sobre suicídio, causas, mitos e prevenção. Esse assunto me toca muito, porque, pastor Jeremias, eu já perdi ovelhas. Lutei até o fim e não consegui. Dói demais, dói demais, dói demais. Eu mudei o título do livro porque suicídio, quando a pessoa chegava e olhava na banca suicídio, eu não comprava, porque carimba a pessoa. Então troquei o título. Não desista de você. Mas um dos mitos do suicídio é este: cachorro que late não morde.
E o mito é esse. Gente que fala que vai se matar, não vai se matar. Isso é mito. Porque 80% das pessoas que tiraram a sua vida deram um alerta de que iriam fazê-lo. Quando uma pessoa diz, eu quero morrer, ela não está dizendo eu quero morrer. Ela quer viver. Isso é um grito. Isso é um pedido de socorro. Mas é que naquela hora ela vê a situação tão amarga, tão dolorosa, tão confusa, tão difícil, que a única alternativa que ela vê de saída é a morte. E o suicídio é um engodo, é um engano, é uma mentira, é uma farsa, que não resolve o problema. A morte não é o fim. Mas existe ainda uma outra causa. A última causa da depressão do Elias é autopiedade. Olha o versículo 4, a parte B. E pediu para si a morte e disse, basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois eu não sou melhor do que meus pais. Eu não sou melhor do que os meus pais. Mas quem disse para ele que ele era melhor do que os pais dele? Ele está achando que ele é o cara. O que é isso? Autopiedade, autocomiseração. E a pessoa começa a acariciar a sua dor, a soprar a sua ferida, a dizer lá por dentro, coitadinho de mim, tadinho de mim, estou nessa agora, estou enfrentando essa crise agora. E a autopiedade vai enganar você, vai mentir para você. A autopiedade vai dizer para você que você é mais do que você de fato é, que você é melhor do que de fato é. Você não é melhor que seus pais, eu não sou melhor que os meus pais, nós somos nós e pronto, acabou. Com as nossas limitações, com as nossas fraquezas. Mas Deus não desiste de nós, apesar de nós. E é por isso que agora eu quero ver com vocês quais são as causas da cura da depressão do Elias. O que Deus fez para tratar desse cara? O que Deus faz para tratar da sua vida, da minha vida, da nossa vida? Então vamos ver. Primeiro lugar, Deus trata da depressão de Elias, primeiro, versículo 5, com um toque sobrenatural. Versículo 5, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Quando a Bíblia diz que ele deitou e dormiu, imaginemos, ele não está dormindo numa cama macia, ele não está dormindo em lençóis de fios egípcios, ele não está dormindo com um travesseiro de pena de ganso, ele não está dormindo num quarto de hotel com ar-condicionado, ele está dormindo num deserto, depois de caminhar 140 quilômetros, depois mais um dia para o deserto, perturbado, acuado, ameaçado de morte. Eu acho que uma noite meio atribulada, quando ele é despertado com um toque. Um toque. O toque não de uma fera que se aproxima para devorá-lo. O toque de um anjo de Deus. O cara está para baixo, o cara está depressivo, o cara está com complexo, o cara está querendo morrer, o cara está depressivo, o cara está dizendo, eu não valho mais nada, chega, basta, também não adianta mais nada, eu fiquei só mesmo. E Deus está dizendo, meu filho, se você acha que você não tem valor, eu vou escalar um anjo que virá do céu, só para tocar você. Só para tocar você. É um mimo da graça. É um mimo da graça. Eu sei que hoje Deus pode dar esse mimo para você, sabia? Eu não sei como é que você veio para este encontro. Talvez com dores na alma. Talvez com problemas insolúveis. Talvez com angústias profundas. Talvez pensando em abandonar o ministério. Talvez falando para você mesmo, chega, não aguento mais. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja esgotado, talvez você esteja com o tanque vazio, talvez você esteja andando na reserva, talvez você esteja dizendo, é o último CPL que eu vou frequentar na minha vida, e hoje um anjo de Deus pode tocar você. A mão do Todo-Poderoso pode tocar você. Deus pode dar um afago em você, Deus pode dar um abraço em você, Deus pode tocar você com um toque sobrenatural nesta noite.
Segundo remédio que Deus traz para curar o Elias. Cardápio especial. Versículo 5. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E diz a Bíblia que ele olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija d'água. Ô, gente, num deserto, pão cozido em pedra de brasa e água é um verdadeiro banquete. O que é curioso, pastor Jeremias, é que o anjo não chegou para o Elias e disse: Elias, fica de pé, rapaz, covarde, está fugindo por causa de quê? Volta ao trabalho, homem, agora! Nenhuma repreensão, nenhuma bronca, nenhum sermão, nenhuma reprimenda. Só uma mesa. Disse: meu filho, tem muito tempo que você não come, tem muito tempo que você não dorme, tem muito tempo que você não tem uma refeição digna. Então eu desci do céu para preparar uma mesa no deserto para você. Eu quero que você coma, eu quero que você durma, eu quero que você descanse. Eu quero que as suas forças sejam renovadas. Eu me importo com você, eu me importo com o seu corpo, eu me importo com a sua saúde, eu me importo com o seu bem-estar. Eu quero restaurar as suas forças. Esse camarada já experimentou tanta coisa linda. Deus usou corvos para levar para ele pão e carne. E Deus é impressionante, né? Porque a Bíblia diz que os corvos eram aves impuras, imundas. Se Elias fosse um cara com um pouquinho de escrúpulo, ele teria dito para Deus: o senhor podia escolher uma ave melhorzinha, porque eu sei lá onde esse corvo botou o bico. Aí Deus usa uma viúva pobre, estrangeira, adoradora de Baal, lá em Sidom, para sustentar o cara. Agora Deus manda um anjo para tocar o cara. Sabe o que eu acho maravilhoso? É que Deus, Ele se importa com o nosso bem-estar. Nós, pastores, via de regra, irmãos, pensamos nos outros e colocamos a nossa vida para depois. Às vezes descuidamos da saúde, às vezes descuidamos da dieta, às vezes descuidamos do sono, às vezes descuidamos até da família. E Deus está dizendo para esse camarada: eu me importo com você, eu quero cuidar de você, você é importante para mim. Terceiro remédio para curar a depressão do Elias: sonoterapia. Versículo 6. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. O cara estava com sono atrasado. Ô, gente, o sono torna o pensamento mais limpo, mais límpido, mais claro. A falta de sono deixa você com a cabeça meio ruim, meio perturbada, meio embaralhada. Tem hora que o melhor remédio de Deus para você é uma boa noite de sono. É um santo remédio. Como é que está o seu sono lá? Dorme, varão. Dorme, varoa. Vai dormir mais cedo um pouquinho. Desliga a TV. Desliga o jornal, porque se você escutar as notícias políticas do Brasil, você tem pesadelo, insônia. Se você tiver com dificuldade, bota um sonzinho no seu telefone de chuva, cair no telhado. Ou como diz um amigo querido desta igreja, bote a Bíblia, escuta a Bíblia. Não é benção pura? E deita e dorme. O anjo podia falar tanta coisa para ele. Está vindo a presença de Deus, está vindo das regiões celestes.
E o anjo com um cara perturbado no deserto dizia: meu filho, está na hora de dormir. Eu só quero isso, que você coma, beba e durma. Uma pessoa depressiva, a mente não desliga. A comida fica com gosto amargo. A água desce quadrada. E Deus está dizendo: eu me importo com o seu corpo, eu me importo com a sua mente, eu me importo com as suas emoções, eu me importo com o seu bem-estar, eu vou cuidar de você. E eu quero encorajar a todos nós, pastores, líderes aqui presentes, cuidemos da nossa saúde emocional, física e espiritual, em nome de Jesus. Quarto remédio que Deus usou: desabafo. Versículos 9 e 10. Ali entrou numa caverna. Deixa eu voltar um pouquinho só. Porque, versículo 7, ele voltou a segunda vez. Então o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta, come, porque o caminho já será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Então, é bem claro que esse pão aqui é diferente, não é não? Hã? É pão do CPL. Gente, eu fiz um lanche agora à tarde que nem Salomão em toda a sua glória comeu coisa tão boa. Mas amanhã eu vou querer lanchar de novo. Mas o Elias comeu um pão que deu para ele 40 dias de força para caminhar. Pensa numa sustância. E agora o que acontece? Diz o versículo 9, que ele chega em Horebe, e ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Toda vez que Deus perguntar assim: que fazes aqui? Pode ter certeza, a pessoa está no lugar errado. Está no lugar errado. Ele não devia estar ali, ele devia estar em outro lugar. O cara está fugindo. Você já fugiu de Deus alguma vez? Já fugiu da sua vocação alguma vez? Já tentou fugir do ministério alguma vez? Já tentou jogar a toalha alguma vez? O pastor Arivaldo, daquele jeito engraçado dele, é um outro tipo de humor que tem o pastor Jeremias, são dois príncipes que têm o dom do humor. Então alguém perguntou para ele: pastor Arivaldo, o senhor já pensou em desistir do ministério alguma vez? Ele disse: toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Começa tudo de novo. O cara se enfiou dentro de uma caverna. E Deus pergunta: que fazes aqui, homem? Eu acho isso maravilhoso, porque Deus às vezes pega você, pega a mim, pega a nós das nossas fugas. E pergunta: o que fazes aqui? Elias. O cara tem nome. O cara é conhecido no céu. A Bíblia nos informa que quem está falando com ele agora não é um anjo. Quem está falando com ele agora é o Yahvé. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus da aliança. Ele tem nome. Ele é conhecido no céu. O cara que acha que não vale mais a pena viver, que quer morrer, que está com a cabeça confusa, ele tem nome. Deus se importa com ele. Como aconteceu com Agar no deserto, desesperada. Ela que tinha valor outrora, agora não tem mais valor. Agora a Sara manda falar para Abraão: despede essa escrava, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. E a única coisa que ela herda é um pedaço de pão e um odre de água. Ela sai errante pelo deserto, só andando no deserto até errante. E a água acaba. E o filho dela é colocado no CTI do deserto para morrer. Ela não fala uma palavra, está entalada. A única voz que ela consegue erguer é a voz do choro. E então o anjo do Senhor diz: que tens, Agar? Quando ela saiu da casa do Abraão, Sara não a chamou pelo nome. Essa escrava. Mas no céu ela tem nome. Para Deus ela tem nome. Para Deus ela tem valor.
E eu quero dizer para você que Deus está aqui hoje perguntando para você e para mim: que tens, meu irmão? Que tens, minha irmã? Que fazes aqui nesta noite? Sabe o que Deus está falando para esse camarada? Vem para cá, filho. Vem para cá. Desabafa. Põe para fora. Abra a caixa da ferramenta. Destranque as câmaras do horror da sua alma. Irmãos, tem hora que o desabafo é um santo remédio. Porque às vezes nós, pastores e líderes, vamos acumulando muita fuligem na alma. Muita dor, muito problema. A gente vai até inconscientemente somatizando muita coisa. E Deus está dizendo: venha para cá, filho. Sai daí. E quando ele responde para Deus, olha o que ele responde. Versículo 10. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Isso é verdade. Aliás, o versículo 14 vai repetir a frase com um pouquinho mais de ênfase. Tenho sido em extremo zeloso. Isso é verdade. Olha mais. Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Bom, a notícia não está correta. Não são todos os filhos de Israel, não. Tem 7.000. Fiel. A leitura está errada. Ele está aumentando o problema. Olha mais. Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Não, não são os filhos de Israel que mataram os profetas à espada, não. É Jezabel. E eu fiquei só. Também não é verdade. Você está fazendo uma leitura negativa, pessimista. E procuram tirar minha vida, e também não é verdade. Não são os filhos de Israel que querem tirar a vida dele, não é uma pessoa só, é Jezabel. Você percebe que às vezes quando a gente entra nesse processo e nessa crise emocional, a gente multiplica, aumenta o problema. Se sente mais fraco do que é. A pequena Deus. Quinto e penúltimo remédio para a cura da depressão do Elias. Confronto amável. Versículos 11 a 14, diz que Deus fala para ele assim: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor. E aí algumas coisas acontecem. Primeiro, um vento forte, que despedaça tudo, que quebra as pedras. Depois, um terremoto, que abala as estruturas. Depois, um fogo crepitante, e Deus não está no vento forte, Deus não está no terremoto, Deus não está no fogo. Então passa um vento leve, suave, um cicio manso. E Deus está no vento suave e no cicio manso. E o que significa isso? Significa que, às vezes, nós só achamos que Deus age nas grandes coisas. No vento, no terremoto, no fogo. É isso que Elias sabe. Ele está acostumado com coisas grandes. E Deus diz: meu filho, eu sou o Deus que age no silêncio, na calma, na paciência, sem trovões, rebombando, sem relâmpagos luzidios riscando os céus, sem barulho, no silêncio, lá no silêncio do seu quarto, lá na quietude da sua cama, sem qualquer holofote. Deus pode encontrar você, curar seu coração, curar sua alma, renovar o seu ânimo, refazer suas forças, pôr você de volta no caminho do ministério. Louvado seja o Senhor. Bom, último lugar, sexto e último lugar. Deus cura a depressão de Elias realinhando o seu foco. Versículos 15 a 18.
Então, olha o que Deus disse para ele. Disse-lhe o Senhor, vai, volta o teu caminho. Ele estava fugindo. Tem que voltar. Volta lá. A prática das primeiras obras. Lá onde você deixou. Volta lá. Então, o que Deus vai corrigir? Primeiro, Deus vai corrigir o foco do passado. Por que o foco do passado? Porque esse camarada disse assim para Deus, eu fiquei só. Eu fiquei só. Senhor, só tem eu de crente nessa nação aqui. Irmãos, notinha de rodapé. Tem hora que a gente, por não conviver com irmãos de outra congregação ou de outra denominação, corremos o risco de pensar que só nós somos fiéis. Só a gente que anda com Deus. Só a gente que é íntegro nas Escrituras. E é preciso a gente aprender que tem muita gente que nós nunca vimos que anda com Deus. Tem outros irmãos que não são da nossa denominação que estão andando com Deus. Que Deus tem muito mais gente que nós não conhecemos que anda com Ele. Nós temos que acabar com essa síndrome de Elias. Só eu, Senhor. Só eu. O exército de Deus é maior do que você imagina. A igreja do Deus vivo é maior do que você imagina. Os remidos do Senhor são mais numerosos do que você imagina. Louvado seja Deus por isso. Segundo lugar, Deus corrigiu o foco do presente. O que esse cara está falando? Eu quero morrer. Me mata. Chega, basta. A Bíblia diz, lá em Romanos 8, 26, que nós não sabemos orar como convém. Toda vez que eu leio isso aqui, dá vontade de rir. É verdade. Porque o cara está fazendo uma oração muito tola. Deus, eu quero morrer. E Deus olha para o cara e diz, meu filho, pois eu tenho um plano tão lindo para você, que nem a morte você vai experimentar. Eu vou levar você para o céu sem você passar pela morte. Você não sabe o que você está pedindo, cara. Deus é tão bom com você e comigo que Ele não atende todas as nossas súplicas e todas as nossas orações. A gente quer dar solução para Deus, Deus tem uma solução melhor que a nossa. Essa questão de morrer não é com a gente não, viu? É com Deus. Ele que sabe o dia, Ele que sabe a forma. Nós não temos o direito de acionar o braço que vai ceifar a nossa própria vida. Isso é com Deus. Na hora dele, do jeito dele, para a glória dele. No caso do Elias, ele ia para o céu direto, sem passar pela morte. Para o cara que queria morrer. Põe um carro de fogo aí. Cavalo de fogo, redemoinho, e tudo é benção demais. Mas, finalmente, Deus corrige o foco do futuro. Por quê? Porque Elias pensou, acabou o meu ministério. Fim de linha. Vou jogar a toalha. Não tem mais nada para fazer. Eu só tenho passado, não tenho mais futuro. Aí Deus pega esse cara que diz que quer morrer, que acabou o futuro, que não tem mais ministério. Diz, meu filho, antes de você ser chamado aqui para cima, você vai ter que ungir um rei lá na Síria, o Azael. Você vai ter que ungir um rei em Israel no lugar, o Jeú. E você vai ter que ungir um profeta no seu lugar, o Eliseu. Quem escapar da espada de Azael, não vai escapar da espada do Jeú. Quem escapar da espada do Jeú e do Azael, não vai escapar da espada do Eliseu. O que é que Deus está falando com esse cara? O que é que ele está falando? Para corrigir o foco do futuro. Qual o problema de Elias, irmãos? O ministério de Elias ficou restrito à dinastia de Acabe. Dinastia é uma família toda que governa. Pai, filho, neto. A dinastia mais perversa que reinou Israel foi a dinastia de Onri, filho Acabe, e os outros filhos que vieram. Sabe o que Deus está fazendo? O Elias, essa Jezabel que ameaçou você de morte, não é você que vai dar jeito nela, não.
Sou eu. Você está comigo por causa de quê? Eu vou cuidar deles. Eu vou levantar um rei na Síria, eu vou levantar um rei em Israel, eu vou levantar um profeta em seu lugar, e essa dinastia de Acabe vai ser varrida do mapa. Eles estão brincando com a sua vida, não estão brincando comigo. Eu sou o dono da sua vida, eu cuido de você, e aqueles que querem destruir você, quem vai cuidar deles sou eu. Sabe o que aconteceu? Essa família de Acabe foi toda eliminada da terra. Porque o nosso Deus é o Deus de toda graça, mas Ele é também o Deus de toda justiça. De Deus não se zomba. Por aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Concluo trazendo a vocês um fato que ocorreu neste ano. Dia 5 de janeiro de 2025, 82ª edição do Globo de Ouro no Beverly Hilton, em Los Angeles. A premiação dos atores e atrizes. Gente famosa, gente rica, gente condecorada com os prêmios mais ilustres e cobiçados do mundo. E a cerimonialista que liderava aquela belíssima cerimônia faz referência às citações que os premiados e laureados fizeram de seus discursos. Uns à mãe, outros ao diretor, outros a este, outros àquele. E ela constata: nenhuma citação, nenhuma referência ao Deus Criador dos céus e da terra. E dá uma gargalhada e diz: nenhuma surpresa para uma cidade sem Deus. E todos os atores e atrizes romperam em gargalhadas zombeteiras. 2 dias depois, 7 de janeiro de 2025, um terrível e devastador incêndio atingiu a cidade de Los Angeles. E dezenas de mansões multimilionárias da maioria dos atores e atrizes de Hollywood viraram cinza. Cinza. Porque a cidade que zombeteiramente diz é uma cidade sem Deus, não pensou que esse Deus existe e que Ele é justo, que com Ele não se brinca. O mesmo Deus que restaura o caído é o Deus que enfrenta com justiça aqueles que zombam do seu nome. A dinastia de Acabe, que perseguiu e matou os profetas de Deus, foi banida da terra. E assim serão todos aqueles que resistirem a Deus com o coração empedernido e não se humilharem e não se arrependerem enquanto é tempo. Vamos orar, queridos. Pastor Geri, vem cá, você aqui vai orar por nós. Vem cá, varão. Eu não sei quantos precisam hoje de um toque de Deus, como Elias precisou. Mas Deus está aqui, poderoso para restaurar nossa sorte. Poderoso para fazer algo lindo, extraordinário e trazer para você e para mim uma nova estação no nosso ministério.